Com certeza você já pensou em ter seu próprio jardim vertical, mas aí quando deu um Google, viu inúmeras possibilidades. Então a gente trouxe algumas delas para a gente conhecer. Bora lá? A primeira ideia que a gente trouxe para jardins verticais são esses painéis de filtro, que ganhou popularidade pela sua fácil instalação e baixo custo. Como funciona? São fixados na parede e o plantio acontece dentro dessas bolsinhas. Os pontos de atenção para esse tipo de jardim vertical é na instalação. Por ser tecido e ser fixado direto numa parede, vai manter sempre úmido a estrutura. Então, a impermeabilização é muito importante quando é instalado esse tipo de jardim. Algumas empresas no Brasil, empresas de profissionais de jardins verticais, elas trabalham com um tipo de sistema que são painéis feitos com bolsinhas de feltro, mas todo um sistema de irrigação adaptado para alimentar elas de forma hidropônica. Um outro ponto de atenção para esse tipo de instalação é a parte de manutenção. Quando instalado assim, esse tipo de jardim, as plantas podem acabar consumindo, né, com o tempo, e enraizando a parte de costura. Então, quando for retirar a planta, se caso for revitalizar o jardim vertical, isso pode acabar danificando os pedaços de tecido e às vezes tendo que refazer ele por completo. Uma outra forma da gente verticalizar um jardim é através de alguns produtos que se encontram facilmente em floriculturas e garden centers. São itens que têm formas, design, tamanhos e materiais diferentes. Vamos falar de alguns deles para você comparar. Se o meu objetivo, por exemplo, é fechar uma parede, talvez módulos são uma boa opção. Esses módulos normalmente são feitos de plástico e eles parecem floreiras que são fixas uma do lado da outra, cobrindo a estrutura, ou seja, a parede. Esse tipo de sistema é muito utilizado para quem quer um jardim ornamental e que cubra completamente os módulos, assim não aparecendo-os. E funciona para horta? Sim, mas os módulos podem ficar mais aparentes porque algumas folhagens, como algumas hortaliças e alguns temperos, tendem a não cobrir completamente a estrutura, então esteticamente não seja a melhor opção. Um outro caminho são os diversos tipos de vaso meia-lua que se encontram em lojas. Esses vasos normalmente são feitos com um lado reto e ficam rentes à parede. E que também você encontra em diversos materiais, como concreto, plástico, cerâmica. E o bacana desse tipo de estrutura é que você não precisa necessariamente fechar a parede e sim criar pontos isolados, né? O ponto de atenção é, se você quiser fechar e completar uma parede, é avaliar a sua estrutura para fixar por conta de peso, né? Como alguns materiais tendem a ser mais pesados, como concreto e cerâmica, por exemplo. Esses foram alguns tipos de jardins verticais que você mesmo consegue colocar em prática. E para fechar, vamos falar de uma forma bem breve do nosso modelo. Desenvolvemos aqui no estúdio esse módulo, exclusivo do Fellows, trazendo um novo olhar para as paredes vivas através do paisagismo produtivo. Nosso produto foi criado com materiais reciclados e com o objetivo de facilitar o cultivo de forma verticalizada, seja ele comestível ou ornamental. Leve, sustentável, de fácil instalação e moderno. Seu tamanho tem o espaço ideal para o desenvolvimento de diversas plantas, como temperos, ervas, diversas hortaliças e também ornamentais. A sua instalação é super simples. É como instalar um quadro na parede, um do lado do outro, de cima para baixo. E todo módulo vem com essa aba de encaixe. E no seu verso vem com esse distanciador. Para que ele serve? Ele cria um espaçamento entre a parede e o módulo para gerar circulação de ar e evitar a umidade. Além do seu formato em cuia, vem furos de escoamento que proporcionam uma melhor drenagem. Assista a seguir um vídeo de instalação e plantio do nosso jardim vertical aqui do estúdio.